A paz do Senhor Jesus. Irmãos, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Tem uma versão que fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Isso está em João 8,36. João 8,36, leia lá. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que é livre? Livre do pecado, livre de tudo que você imagina que vem, né, as armadilhas do inimigo, tudo que ele põe na tua... Você está liberto de ações pecaminosas, você está liberto de vícios, entendeu? Eu vejo muitas pessoas, né, escravizados, até crente, eu estou falando para crente, então, ou cristão, eu digo assim, estou falando para cristão que se converteu a Cristo, aceitou Jesus, mas a vida continua a mesma. A pessoa não se liberta do cigarro, não se liberta das drogas, não se liberta da bebida, não se liberta dos palavrões, não se liberta dos vícios. Entendeu? Vários vícios, videogame, não sou contra quem joga videogame, já joguei. Só que o problema é em demasia, vira um vício, vira um ídolo. É isso que eu tô querendo dizer, é isso que a Bíblia condena. São os ídolos, irmãos. Tudo que você faz em demasia, demais, você fica preso, isso se torna um ídolo. Isso realmente é pecado. Você está escravizado, você não se liberta. Muitos deixam de ir para a igreja para assistir jogo de futebol. Ah, meu clube vai jogar, eu não vou à igreja. Eu estou falando igreja, mas você pode até orar em casa, ou é dia de culto, você não vai por causa... Entende? Mas tem certas coisas que você tem que fazer para Deus naquele dia. Mas vai cair no dia do jogo, eu não vou, entendeu? Vou assistir o jogo. Então isso se torna um ídolo na tua vida. O clube de futebol teu é o teu ídolo. Você precisa se libertar, meu amigo. Por quê? Porque deveria ser um entretenimento apenas, né? Assim como o cinema, tudo é entretenimento. Mas você tem gente que tem como ídolo, tem gente que mata um ou outro por causa de torcida, né? Porque o time perdeu, perdeu. Mas não entende que aquilo apenas passa, entendeu? A vida não. Se você, né, comete uma barbárie dessa, o que vai acontecer? Por causa de um jogo, tem gente que é assim, irmãos. Bom, entendeu? A gente sabe que hoje em dia tem muita gente matando por nada. Por exemplo, pornografia também, muita gente quer... Sabe, viciado em pornografia, irmão? Que crente é esse? São desses crentes que eu quero falar hoje. Os perturbados de Cristo, quer dizer, não é de Cristo, entre aspas, né? Mas os perturbados no meio cristão. Tem muito, irmãos, olha, eu tenho analisado, tem muito, inclusive líderes, né? Aquela coisa que eu falei para você, não tem chamada, mas tem título de pastor, de bispo, de apóstolo, mas são perturbados, são pessoas que realmente precisam de uma libertação, porque o foco deles é sempre o financeiro, nunca é a vida, a transformação de vida, entendeu? A querer fazer a vontade do Senhor, que Jesus veio para libertar, veio para salvar, veio para salvar aquele que havia se perdido. Sabe, mas o que nós estamos fazendo aqui? Nós temos que ser o quê? Os arautos, né? Nós temos que ser os porta-vozes, né, do Evangelho, para que pessoas sejam libertas do pecado. Mas o que a gente tem visto, o que é? Pessoas só falando de dinheiro, de conquista, as pessoas entram na igreja vazia e saem vazia. Sabe, não sentem a chama do Espírito Santo, não sai transformado, irmãos. A transformação é uma consequência, um progresso, né? É progressivo. Entendeu? Então você precisa ir à igreja, precisa congregar, precisa orar, precisa se jejuar, precisa ler a Bíblia. Sabe, Deus vai falando com você, Deus vai te moldando a cada dia. Sabe, nós estamos aqui num processo para chegar até o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu queria ler uma passagem aqui, que está em 1 João, primeira carta de João, primeira epístola, né, de João, 5, do 18 ao 20. 1 João, capítulo 5, versículo do 18 ao 20, que diz assim, ó, presta bem atenção, irmãos, o final desse versículo, desse capítulo, o que a Bíblia diz e quem são essas pessoas, que vocês vão ouvir agora, vão ler.
Leia comigo. 1 João 5, do 18 ao 20, que diz assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, está falando verdadeiramente, é nascido de Deus, não vive pecando. Olha só, todo aquele que é nascido mesmo, convertido mesmo, não vive pecando. Ele pode pecar uma hora ou outra, não é normal, falhou aqui, mas não vive pecando, não tem uma prática de pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, mais o que de Deus, quem é de Deus, né? É gerado mesmo, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Mas como é isso? Por isso você vê muita gente enferma, você vê muita gente depressiva, você vê muita gente, sabe, revoltada, muita gente com muitos problemas, porque esse capítulo fala tudo, irmão. Ele diz por que o diabo toca. Porque, irmãos, o diabo lança dardos inflamados. Ele lança dardos inflamados na pessoa. Se a pessoa deu brecha, o dardo entra. Atinge a pessoa adoece. Você entende? Aí como é que a pessoa tem que fazer? Tem que se santificar. Volto lá. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, o processo é santificação. Quanto mais você santifica a sua vida, bota o louvor na tua casa, escuta louvores, começa a ler a palavra de Deus, começa a ouvir as pregações, você começa a santificar seu lar. A tua vida começa a ser santificada, desde que você coloque a palavra de Deus na tua casa. Louvor, como eu falei, louvores, né? Lê a Bíblia, ouça, né? Ouvir a palavra de Deus. Agora, se a gente tem na nossa vida normal, eu tenho, tipo assim, eu ouço louvor, claro, muito quando eu vou e volto daqui do trabalho. Na minha casa eu ouço pregações, mas vejo série também, vejo filmes, entende? Mas aquilo não me prende, entendeu? De repente eu paro, desligo lá, boto uma pregação e assisto a pregação. Às vezes eu vou lá, escuto um louvor. Eu estou sempre, entendeu? Leio a Bíblia, sabe? Eu não esqueço Deus. Mas tem gente que quer viver uma vida assim, de vez em quando eu lembro de Deus, de vez em quando eu dou uma olhada. Não é assim, irmão, é um processo. A boca fala que o coração está cheio. Como é que você vai falar uma coisa que você não ama? Se você ama Deus, você quer buscar Deus, quer conhecer Ele, mas, né, prosseguir em conhecer o Senhor. Se você quer conhecer a Deus, tu tem que buscá-lo. Agora, desse jeito aqui, ou assistindo série, assistindo filmes, ou escutando música do mundo, que é um absurdo. Crente não ouve música do mundo. Você ver um clipe, é diferente. Você está vendo alguma coisa ali, é diferente. Tem uma música no fundo. Agora, você ficar ali escutando música do mundo, sabe? Você tem que edificar a sua vida. Nossa alma, que somos nós, ela pede Deus o tempo todo. Eu quero Deus. Ela fala para a carne assim: carninha, eu quero Deus. Para de ter vontade que eu não gosto, que eu não quero. Entendeu? Vamos buscar. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero que busque Deus. A palavra enche a nossa alma, enche o nosso espírito, que é o fôlego de Deus, enche, e nós ficamos regozijando, irmãos. Por isso que eu digo, irmãos, busque mais o Senhor. Então eu vejo tanto crente perturbado, irmão, perturbado por lado financeiro, não relaxa, não confia, entendeu? E depois vai para a igreja, né? Diz, tá. Aí quando tá tudo bem financeiramente, Deus está me abençoando. Mas quando tá coisa, fica atribulado, se preocupa com tudo, quanto mais ganha dinheiro, mais perturbado fica. Eu conheço pessoas que ganham dinheiro e continuam perturbado. Eu falei, meu Deus do céu, antes era dinheiro, agora o cara está ganhando dinheiro e continua perturbado, irmãos. Então você vê que a perturbação está na falta de uma conversão genuína, de amar a Deus, sabe, entender o que Jesus fez, buscar mais a Deus. Tem gente que fala assim, eu vou na igreja e sinto nada. Aí tu vai ver a igreja do cara, não é pentecostal, uma igreja fria. Falei, sim, meu filho. Eu conheço um irmão, que não vou dar o nome aqui, cara, por ética, muita gente conhece. E ele, uma vez, um cara estava trabalhando de moto, aí dois
O motoqueiro falou assim, sabe que fulano, tava lá no lugar aí e tal, encheu a cara. Eu falei, sério? Olha, na mesma hora, liguei para ele. Ô, tudo bem? Como é que tá? Pai do senhor, pai do senhor. Falei, o pessoal aqui tá falando aqui que... E aí o pessoal, fala pra ele. Tá falando aqui que você tava enchendo a cara. Ô, irmão, vacilei e tal, não, preciso acertar, preciso pedir perdão a Deus. Ele reconheceu o erro dele. E tá firme, voltou lá, tá firme na igreja, não saiu da igreja, não, assim. E ele, sabe, tipo, é um processo, irmãos. Entendeu? Mas a gente tem que estar vigiando para haver uma conversão genuína. Ele não é convertido. Se fosse, irmão, ele não praticava nada, ele não fazia nada disso. Mas a nossa carne fica pedindo o tempo todo, né? Porque a gente fazia isso antes, a carne quer pedir, volta. Então, irmãos, é focar em Deus, o foco é Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Jesus, é o Senhor que nós temos que adorar, que sabe, eu não entendo, eu não passo um dia sem adorar a Deus. Todo dia eu falo, Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu não vivo sem ti. Eu sei que o Senhor é meu Criador, que o Senhor está comigo. Aí quando eu falo isso, irmão, eu começo a sentir a presença de Deus. Porque o Espírito Santo está vendo que há sinceridade na minha vida, que eu estou falando realmente é verdade, senão eu não sinto a presença de Deus, irmãos. Aí eu fico regozijando, glória. Entendeu? Eu estou na minha moto trabalhando, eu dou glória a Deus na rua. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo algo que me chama atenção, às vezes, alguma coisa na rua, glória. Assim, irmãos, às vezes passa uma moto com adesivo, de Jesus ali, que eu, entendeu? Consegui adesivar, tá ali, passando, aí passa outra também. Eu fico feliz, irmãos. Fico muito feliz. Então o Espírito Santo se move, porque ele também está feliz. Você entende? Então isso agrada a Deus. Então são essas coisas, essas pequenas coisas. Eu falo, irmão, não é no mundo conquistar, Deus nos dá o que há, que nós necessitamos, sabe? O que realmente nós precisamos no dia a dia, Ele vai dar. Assim como a cura, assim como a libertação de uma perturbação, assim como muitos problemas sentimentais. Muita gente hoje está nesse negócio de, só falam de depressão é uma opressão maligna, irmãos. Entendeu? Homem de Deus, mulher de Deus não tem depressão. Eu já falei isso em outro vídeo sobre depressão. Isso é uma opressão maligna. Nós não temos isso. Nós temos realmente a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos o Espírito Santo de Deus. O que falta é amar a Deus e falar para Ele que ama, para sentir a presença dEle. Então, quando você sente a presença de Deus, Ele te libertando, Ele vai movendo em você, vai te tirando todas as arestas, tudo que não presta. Ele vai limpando. Entendeu? Se está doente, Ele vai te purificando e você acaba sendo curado. Creia nisso, em nome de Jesus. Eu falo às vezes, irmão, para ver se alguém caiu a ficha. Cai a ficha, em nome de Jesus. Entendeu? A gente passa por certos problemas porque a gente não confia no Senhor e a gente não busca Ele como devia. Amém? Essa palavra que Deus vai abençoar e refletir em nome de Jesus. Tchau.